Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro dia do nosso projeto Atualizações em Tricologia. Então vamos dar continuidade aos highlights do congresso, agora com a doutora Bruna Duque Estrada. Oi, gente. Então, em relação à sessão alopécias, investigação e tratamento, a Dr. Go começou a falar sobre a alopecia areata e ela citou alguns trabalhos bem interessantes em relação a um banco de dados de alopecia areata. Então, o primeiro deles é uma revisão em relação à alopecia areata na pediatria, no público pediátrico, né? Que ela cita que os meninos têm uma maior tendência a doença grave que as meninas, que a alopecia areata congênita é muito rara, então ela comete até 0,04% dos pacientes com alopecia areata, mas ela realmente existe. Que ainda 25% das crianças acometidas têm uma história familiar positiva e até 8% dos pacientes têm em torno de 3 parentes acometidos pela alopecia areata. O outro ponto importante que ela citou foi um trabalho em relação à qualidade de vida das crianças e das famílias de crianças que possuem alopecia areata. E o impacto na qualidade de vida, ele se assemelha ao impacto que a gente observa nos estudos de impacto de vida de psoríase. Então, eu acho isso bem interessante. E que as famílias com crianças acometidas têm um impacto muito maior do que as famílias que têm adultos acometidos pela doença. E, além disso, que pais de crianças acometidas pela alopecia areata têm um impacto na qualidade de vida deles muito maior do que as próprias crianças que têm alopecia areata. Outra questão importante é que ela apresentou são alguns trabalhos que tentaram correlacionar as comorbidades com a alopecia areata. Então, as comorbidades mais sugeridas nessa revisão do banco de dados foram as doenças inflamatórias e metabólicas, dentre elas a hipercolesterolemia, e dentro das doenças neuropsiquiátricas, depressão e ansiedade, que são muito relacionadas à doença, né, e como gatilhos até da doença. O outro ponto importante é que, em relação às doenças cardiovasculares, existe uma tendência a um aumento das doenças ateroscleróticas e o aumento do risco de câncer de tireoide, apesar disso ainda ser controverso na literatura. E a última coisa é que, em relação a todos os screenings que existem, né, para a gente fazer nos pacientes que têm alopecia areata, o mais importante deles que ela citou é considerar o screening para a deficiência de vitamina D, mais do que o screening da tireoide, mais do que o screening de qualquer outra doença, já que a vitamina D é um importante cofator no metabolismo da unidade folicular. E agora o Leonardo Abraham vai falar mais um pouquinho para vocês sobre o dia de hoje. Obrigado, Bruna. Vamos dar continuidade com a aula da doutora Mina sobre a alopecia central cicatricial centrífuga, que ela mostrou um estudo sugerindo padrão de herança autossômico dominante em afro-americanos para essas pacientes de CCCA. E outro ponto interessante foi o outro estudo publicado no JAMA Dermatology, que sugeriu o aumento da incidência de leiomiomas uterino nessas pacientes. Já na aula de tratamento da alopecia androgenética, o professor Sinclair relembrou mais uma vez o seu estudo recente sobre o uso do minoxidil oral em baixas doses associado à espironolactona para o tratamento da alopecia androgenética feminina. Mas nessa sessão ele trouxe novos dados. Ele tem um estudo novo agora comparando o uso do minoxidil oral ao uso do minoxidil tópico. E os dados preliminares que ele apresentou durante a sessão mostram que o minoxidil oral é muito superior ao minoxidil tópico. Além disso, ele comentou que, como esperado, os pacientes que usam minoxidil oral eles apresentam um eflúvio telógeno no início do tratamento e que esse eflúvio costuma ser um marcador de boa resposta ao tratamento. Em relação às perspectivas futuras, ele comentou sobre o cetipiprant, que é uma substância que já está em estudo para o tratamento da alopecia androgenética e que o efeito dela seria inibir a prostaglandina D2, mas ainda sem os dados para nos apresentar. Agora vamos seguir as aulas com o Dr. Rodrigo Pirmez. E no simpósio de líquen plano da professora Rudinica, eu dei uma aula sobre líquen plano pigmentoso e nessa aula eu lembrei que existe uma forte associação entre o líquen plano pigmentoso e a alopecia fibrosante frontal. No estudo original da doutora Dilova, 55% dos pacientes com alopecia fibrosante frontal, eles apresentavam líquen plano pigmentoso. Mas é preciso relembrar que nesse estudo original,
todos os pacientes tinham etnia africana, ou seja, todos tinham um fatotipo alto, justamente a população em que o líquen planopigmentoso ele é mais frequente. Um dado clínico que nós temos observado nos nossos pacientes com líquen planopigmentoso é que alguns deles apresentam uma pigmentação da região periocular. E isso pode ser, de repente, aí uma dica diagnóstica que vai orientar no diagnóstico diferencial. E falando do diagnóstico diferencial, eu comentei que existe muita controvérsia nesse campo em relação ao líquen planopigmentoso, e especialmente no diagnóstico diferencial com a dermatite de contato liquenoide, já que existem alguns estudos mostrando que existe uma incidência de até 40% dos pacientes com líquen planopigmentoso apresentando um teste de contato positivo. Em relação à aula da professora Rudinica sobre a alopecia fibrosante frontal, ela apresentou uma nova classificação da doença que foi publicada pelo grupo espanhol e que separa os pacientes de acordo com a apresentação, com o acometimento da linha de implantação. E essa classificação vai separar os pacientes em padrão linear, num padrão difuso e também no padrão do pseudo-sinal da franja, sendo que esse último ele foi descrito pelo nosso grupo em 2015. Em relação ao prognóstico, os pacientes com padrão difuso, eles apresentavam um pior prognóstico nesse estudo, enquanto que os pacientes com o pseudo-sinal da franja, eles tinham um melhor prognóstico. Em relação ao acometimento das sobrancelhas, a professora Rudinica acredita que esse processo cicatricial nas sobrancelhas ele é mais lento quando comparado com o couro cabeludo e talvez seja por isso que os pacientes costumam apresentar uma melhor resposta ao tratamento na região das sobrancelhas. A professora Rudinica também mostrou o estudo dela que foi publicado recentemente, no final do ano passado, com excelentes resultados no tratamento da alopecia fibrosante frontal, usando isotretinoína oral e acitretin oral, ambos na dose de 20 mg por dia. Bom, nesse estudo, os retinoides orais eles foram capazes de interromper a progressão da doença em até 76% dos pacientes. E por último, ela comentou que o estudo publicado recentemente pelo nosso grupo mostrou o benefício da isotretinoína oral no tratamento das pápulas faciais. E nessa mesma sessão, o professor Shapiro apresentou mais uma vez a conduta dele no líquen plano pilar, sendo que nessa aula ele acrescentou que nos pacientes refratários à terapêutica convencional, ele usa algumas vezes os inibidores da JAK como uma opção terapêutica, mas ainda sem evidência científica. Ele também levantou a polêmica entre a associação de fibrosante frontal com o uso dos protetores solares. Segundo ele, apesar da falta de um embasamento científico maior, ele evita protetores solares contendo oxi e avobenzonas, dando preferência aos protetores solares físicos. Então, pessoal, esses foram os highlights do terceiro dia de congresso da Academia Americana de Dermatologia em San Diego, e amanhã nós voltamos com mais atualizações em tricologia.